momento, que possamos ser edificados através dele. Amém. Nós faremos inicialmente um momento de oração para que Deus ele nos conduza, ele esteja presente nessa reunião e que de fato tudo seja voltado para ele. Então nós faremos esse momento de oração enquanto o pessoal vai chegando. Os irmãos que estão chegando agora, a gente está fazendo um momento de oração para iniciar a nossa reunião. E para dar continuidade, gostaria de saber se tem alguém que está participando pela primeira vez.
Fábio, teu áudio cortou aqui, a gente não te entendeu. Só um minuto. Vocês conseguem me escutar melhor agora? Vocês conseguem me escutar melhor? Estamos escutando, mas só que tá baixo, mano. Bem-vindo, meu pastor. Boa noite, pastor. Boa noite, povo de Deus. Boa Bênção noite. Seja bem-vindo. a nós. Um abraço. Obrigado, pastor, pela oportunidade de estar com vocês nessa noite. Em nome de Prazer Jesus. nosso. Fábio, continua, Fábio. Vocês estão me escutando agora? Estamos. Estamos. A gente queria conhecer o pessoal que está nos visitando pela primeira vez, que está pela primeira vez conosco na nossa reunião. Dê um alô aí, Carmélia. a Carmélia. Boa noite, dona Carmélia. Eu estou pela Boa primeira vez. Rosalene. Oi, irmã Rosa. Marilúcia. Oi, irmã Marilúcia. Tudo bom, né? As irmãs da SAF fazendo presentes. Eu estou pela primeira vez também, hein, Fábio? Daniele, Brejo Grande. Dani do Brejo Grande. Eu tô vendo um monte de gente aqui na lista que eu não sei de onde é. Eu também. Pode falar, pessoal. Bom, a gente vai dar prosseguimento. Aí, mais tarde a gente volta a abrir para o pessoal se apresentar. Eu convido vocês a acompanharem a leitura dos Salmos 76. O Salmo 76 tem como o título A Majestade e o Poder de Deus. E diz assim: Conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Tu, sim, tu és terrível se te iras. Quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou, ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Fazei votos e pagai-os ao Senhor, vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam, àquele que deve ser temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. Glória a Deus, esse é o nosso Deus, que não tem homem, que não tem valente, que não tem corajoso, que se ache aqui na terra, que não se renda ao seu poder. Deus é maravilhoso, poderoso demais, e ao mesmo tempo Ele é Pai, e Ele nos ama, e Ele sempre nos protege, Ele sempre age a nosso favor. O que devemos é unicamente retribuir a Ele tudo que Ele tem feito por nós, né? Nesse momento, nós faremos uma oração, louvando e engrandecendo a Deus, pelo Deus bondoso e protetor que Ele é para com nossas vidas. Eu vou convidar nosso irmão Marcelo
para que faça essa oração. Grande Deus, eterno Pai, te agradecemos pela oportunidade de falarmos com o Senhor mais uma vez. Te agradecemos também por este momento, ó Pai. E nesse instante, ó Deus, queremos engrandecer e louvar o teu santo nome, ó Deus, pelo Senhor, pelo Deus que o Senhor és. Te louvar, ó Deus, pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te louvar, ó Deus, pela tua misericórdia. Te louvar pelo dom gratuito da vida. Te louvar, ó Deus, porque o Senhor prova teu amor para conosco a cada dia, ó Deus, mesmo sendo nós imperfeitos, pecadores miseráveis, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, pela chuva que o Senhor fez cair sobre esta terra. Te louvamos, ó Deus, pela vida de cada irmão, ó Deus, que está presente nesse momento conosco, ó Deus. Te louvamos pela vida daqueles que não podem estar presentes, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, pelas lideranças da nossa igreja, em especial pelo pastor, que tem sido o canal de bênção para nós, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, por momentos como esses, ó Pai, que serve para edificar, ó Deus, e nos aproximar ainda mais de Ti, dos nossos irmãos, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, porque, apesar de tudo, ó Deus, o Senhor tem cuidado de nós a cada dia, o Senhor tem mantido, ó Deus, a esperança viva dentro de nós, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor faz por nós, continua conosco, fala conosco através da mensagem, ó Deus, que o Senhor irá trazer para nós, ó Deus, por intermédio do Teu servo. Usa ele, ó Deus, para a transmissão da Tua palavra e esteja com cada um de nós. Perdoa as nossas falhas, essa oração que te faço em nome de Jesus. Amém. Eu ia pedir a mais uma pessoa para fazer uma oração, para a gente passar a palavra para o pastor, mas como o Marcelo já intercedeu pela vida do pastor e pela palavra, a gente já passa diretamente a palavra para o pastor Adon, que vai nos trazer a mensagem. Pastor Adon, está com você. Ok, Fábio, boa noite a todos. Já saudei o pastor Josinaldo, quero agradecer pela oportunidade. Esse é um tempo diferente, mas um tempo que nós cremos que Deus tem fortalecido a nossa fé e tem nos dado a oportunidade de, através desta ferramenta, abençoar a vida das pessoas. E como a igreja está chegando a muitas casas, a muitas pessoas que em outro tempo nós não teríamos acesso, mas hoje, através desta ferramenta, temos a oportunidade de chegar, de ministrar a palavra do Senhor. Eu quero, nesse instante, convidá-los a abrir a Bíblia, palavra do Senhor, única regra de fé e prática, o nosso GPS. Nós estamos aí com um grupo de jovens, me sinto jovens também, aí estou vendo o pastor Josinaldo, eu também estou aqui nessa condição de jovens casados, jovens que ainda não casaram, que Deus abençoe e que dê sabedoria para você fazer uma boa escolha. E o que é uma boa escolha, pastor? Uma boa escolha é escolher através dos princípios da palavra de Deus. Nós temos a instrução da palavra de Deus para a nossa vida. Ela é a única regra de fé e prática. Não podemos menosprezar os ensinamentos da palavra de Deus. E nesta noite, Daniel capítulo 6. Esse texto nós temos 3 divisões, nós não vamos abordar as 3, apenas uma. Você deve dizer aí, graças a Deus, pastor. Espero que a internet colabore, Ontem foi um dia chuvoso e geralmente quando chove a internet tem de dar uma oscilada e de vez em quando pode acontecer. Esse é uma ferramenta muito boa, mas tem seus, o momento que a gente está aqui empolgado, de repente vocês não estão ouvindo. Mas estão me ouvindo bem? Dê um sinal aí, ok? Ok, Fábio? Tá tudo ok aí? Ok, pastor, estou ouvindo. Ok. Então, queridos, capítulo 6 de Daniel. Eu creio que a melhor forma é a gente expor gradativamente
para ganharmos tempo, eu quero chegar até o versículo 9, porque esta é a primeira divisão do capítulo 6. Né? E diz assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivesse por todo o reino. E sobre o versículo 2, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Parece que esse problema de corrupção não é da agora, né? E não é somente do Brasil. Já estava acontecendo aqui. Mas com certeza, meus irmãos, estamos vivendo uma época onde a integridade moral, nos mais variados segmentos, está em extinção. Né? Eu creio que aquela frase de Rui Barbosa que diz que haveria um tempo onde o homem teria vergonha de ser honesto, este é o tempo. Né? Então, às vezes falta integridade nos nossos relacionamentos, falta integridade, às vezes, no casamento, integridade na vida financeira. Então, até mesmo, nós temos visto aí, no modo geral, definindo as igrejas, nesse contexto, falta integridade, até mesmo por alguns líderes. Né? Então, nós estamos vivendo esse tempo tão difícil. A história mostra, porém, que a corrupção é uma realidade, mas é possível ser íntegro, mesmo em um contexto corrompido. E nós precisamos lembrar de alguns nomes. Nós não acreditamos, como John Locke, que o homem é fruto do meio, né? É fruto desse meio. Então, ele se corrompe por estar em um meio corrompido. Eu creio que nós, né, que temos o conhecimento de Deus e a intimidade com Deus, podemos, sim, manter a nossa integridade e manter a nossa firmeza. O tema é ouse ser firme e mantenha a integridade. Interessante que nós sabemos da história de Daniel, porque no capítulo 1 diz que ele era um adolescente quando ele é levado. E aqui, alguns estudiosos, Stuart Olyott, ele diz que Daniel já é idoso, já está numa idade avançada. E como manter a integridade o tempo todo? Como manter essa fidelidade a Deus o tempo todo? Nós precisamos atentar para isso. É possível, em um contexto onde há dúvida, onde há desconfiança por parte de Dario, em colocar aqui estes sátrapas, esses que governavam as províncias e eram responsáveis pela segurança e pelo recolhimento dos tributos. Então, Dario assume aqui aos 62 anos e ele percebe que, por desconfiança, ele coloca estes 3 presidentes, dos quais Daniel era um. E esses 3 presidentes supervisionavam o trabalho, né, e os serviços dos tributos que chegavam ao tesouro do rei. Eles tinham esta responsabilidade. E aqui, então, nós percebemos que Daniel manteve a sua integridade. Assim como José foi íntegro, preferiu ser prejudicado, condenado injustamente, ele não se defendeu, foi preso, perdeu a sua liberdade, mas ele não se envolve com o pecado. Ele não, poderíamos dizer, ele tem uma concepção de Deus e do próximo, que ele diz, eu não posso pecar contra o meu Deus e nem, né, ferir a confiança do meu Senhor, que me constituiu aqui mordomo de todas as coisas. Alguém que tem esse conhecimento de quem é Deus e quem estamos servindo, foge de tudo aquilo que possa trazer corrupção ao seu coração. Assim também como Jeremias, que preferiu a prisão do que a popularidade. João Batista, o precursor de Jesus, que manteve íntegro, preferiu perder a cabeça
do que perder a honra. Então, meus queridos irmãos, nesta noite nós estamos dizendo em alto e bom som que nós precisamos ser firmes e manter a nossa postura, e manter a nossa integridade, e manter a nossa crença. Eu creio que você tem percebido que fazer o certo hoje é ser diferente, é ser zombado e ser admirado. Ao ponto que alguns admiram a postura de alguém que age de forma diferente da multidão, do contexto onde estamos inseridos, quer seja faculdade, quer seja no seu trabalho, quer seja no contexto familiar, uma postura de quem teme a Deus e quem tem integridade e quem busca, causa um desconforto para os demais. Ser correto hoje, ser bíblico hoje, ser alguém da palavra, provoca incômodo e até mesmo dentro do contexto cristão, de vez em quando as pessoas te chamam de radical ou de um santarrão, alguém que quer dizer, olha, fulano quer ser mais santo do que os outros. E aqui, meus queridos, nesse contexto, a Babilônia tinha caído e o novo império tinha sido levantado e os homens continuavam corruptos. E o absolutismo do rei do Império Babilônico mudou para a descentralização do poder do Império Medo-Persa. Dario subiu ao trono aos 62 anos, como eu já disse, e ele, então, constitui sobre o seu reino estes que iriam cuidar dos tributos. E colocou também estes, conforme diz o texto, presidentes. O rei Dario estava preocupado com o problema da corrupção. E por isso ele constituiu 120 sátrapas, prefeitos, e 3 governadores para serem fiscais do erário público. Então, Daniel, alguém que aprendeu a ser íntegro e fiel a Deus aos 14 anos e mantém a sua integridade até aqui, até a sua velhice. Stuart Olyott, ele diz o seguinte: a espiritualidade de Daniel é o alicerce da sua fidelidade dentre os homens. Qual o segredo, pastor, de manter a integridade, de ser fiel às escrituras, em um contexto de zombaria, em um contexto de propostas indecentes, em um contexto em que nós somos tidos como, às vezes, extraterrestres, ou pessoas que querem... Peraí, de que mundo você está vindo, minha filha? Um adolescente na faculdade, uma jovem na faculdade, que de repente se posiciona em um determinado assunto, de repente é colocado no escanteio. Isso, não anda com fulano não, que ela mente meio fechada. Ela ainda está crendo na Bíblia, que foi escrita há 2 a 3 mil anos. Como, às vezes, ser íntegro e ser fiel à palavra vai gerar incômodo para muita gente. Porque as pessoas querem que você entre no esquema deste mundo. Por isso é que nós não devemos amar este mundo, e este mundo não é o mundo das pessoas, é o esquema corrompido e contrário à vontade de Deus. E Daniel, ele com certeza estava sendo observado, e estes homens viram que não iria conseguir manter o esquema de tirar do erário público, levar vantagem em cima do Dario. E eles, então, começam a perceber que Daniel era um homem resistente, fiel, não era alguém que se vendia, não era alguém que, alguém que você vê por aí. São poucos, mas existe. Alguém que zela pelo horário, alguém que no seu trabalho honra o patrão, no sentido de repente, isso incomoda muita gente. Sim ou não? Você quer ser melhor do que os outros, você quer ser mais santo, até na igreja, fazer, às vezes, não seguir o que todo mundo está seguindo, leva as pessoas a dizer, para aí, quer ser melhor, quer ser mais santo. Mas o que Stuart Olyott está dizendo é que espiritualidade é algo que nós buscamos em Deus. Alguém que consegue permanecer firme diante destas propostas, diante desses convites,
que não são convites aparentemente prejudicial. São coisas boas, né? É vendido uma proposta, diz que é isso, todo mundo está fazendo. 99%. Todo mundo faz, todo jovem pensa assim, todo jovem está agindo desta forma. Você jovem casado, você jovem solteiro, você sabe o que eu estou dizendo. Nós estamos vivendo em um contexto de muita promiscuidade, de muita coisa sendo oferecido como dizendo assim, não tem nada a ver. Ah, pastor, e eu, quem sabe, nessa noite eu quero manter essa postura de que nós temos que ser diferente. Nós somos a luz do mundo, ou seja, o nosso relacionamento com Deus nos faz refletir. Nós não temos luz própria. Nós não brilhamos porque esta luz está em nós, mas esta luz, ela é refletida em nós por causa do nosso relacionamento com Jesus. Vós sois a luz do mundo, porque onde nós chegamos, dissipa as trevas. Alguém que teme a Deus e anda em integridade. A vida de Daniel nos prova que um homem pode permanecer íntegro, mesmo quando é vítima de conspiração. Pessoal, versículo 3. Então mesmo Daniel se distinguiu dentre os presidentes e os sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Perceba que a integridade de Daniel, a fidelidade de Daniel, e essa fidelidade é também para com Dario, em não roubar, em não entrar no esquema, e isso incomodou estes outros que estavam ali querendo continuar com o esquema. E na hora que Dario coloca Daniel como um dos presidentes, e Daniel está ali dizendo, olha, isso eu não aceito, isso aqui eu não concordo, isso eu não posso compactuar, isso aqui é errado, isso aqui para fazer eu tenho que falar com Dario. Então o pessoal começou a dizer, esse homem é uma pedra no nosso caminho, este homem vai prejudicar esse nosso projeto de vida. Então, como é muito claro, meus queridos, que Daniel se distinguiu. Por quê? Por causa de Deus. Não é porque Daniel era o homem perfeito. Quando nós olhamos para os personagens da Bíblia, e assim como nós olhamos Cristo no Velho Testamento, na tipologia, nós olhamos para Daniel, assim como José, um tipo de Cristo. Ser fiel o tempo todo. Ser fiel, foi o que Cristo fez no tempo todo que ele passou aqui neste mundo. Mas é possível, no relacionamento com Deus, com a graça de Deus, permanecermos firmes. Dizer não ao pecado, dizer não a tudo aquilo que entristece o nosso Deus. Como, pastor? Através de um relacionamento. É por isso que Stuart Olyott, ele diz o seguinte, espiritualidade de Daniel é o alicerce da sua fidelidade diante dos homens. Alguém que se ajoelha diante de Deus consegue ficar de pé diante dos homens. Se você, meu irmão, minha irmã, não tiver um relacionamento com Deus, você não vai resistir por muito tempo. Porque a tentação é algo que atrai os olhos. Imagine José sendo tentado por aquela mulher e diz que todos os dias. É aquela voz que diz todos os dias. Quem sabe nós podemos vencer a tentação um dia, no outro, mas todos os dias nós vamos precisar da graça de Deus, nós vamos precisar da presença de Deus, nós não devemos confiar em nós mesmos, na nossa capacidade, ou quem sabe, porque achamos que somos fortes o suficiente. Nós podemos sim, por causa da graça de Deus. Mas esse texto me faz pensar que assim como a nossa postura provoca admiração pelo Dario, mas provoca uma incomodação, através dos demais. Então, versículo 4, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, do esquema. Ele não é infiel, ele é fiel demais a Dario. Mas como você é assim, disse, eu estou aqui, eu fui colocado aqui, eu quero honrar. Meus irmãos, quando Deus nos coloca em determinado lugar, Ele nos coloca não é apenas para ganhar dinheiro, mas é para glorificar o nome dEle. Por que você foi para a faculdade? Para glorificar a Deus. Por que você tem o emprego que você tem, ou quem sabe o comércio que você tem? É para glorificar a Deus, não é apenas para buscar sustento.
Nós não podemos viver a nossa vida como se não existisse Deus. E tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus e viver na dependência de Deus. É possível, pastor, resistir ao pecado? Sim. É possível dizer não ao pecado? Sim. E diz o texto que estes homens não puderam achá-lo em uma culpa ou em culpa alguma, porque ele era fiel. Fiel a quem? Ele era fiel a Dario. Ele sabe que está ali para honrar o cargo e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Queridos, e disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, e se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Uma pessoa íntegra como Daniel foi responsável em adquirir a admiração do rei e também o incômodo para os invejosos. Eu quero te perguntar nessa noite, você pode estar incomodando muita gente ou você pode estar sendo convidado para entrar no esquema, ser igual a todo mundo? Como assim, pastor? Se você mantém a sua integridade, você está sofrendo e vai sofrer perseguição. Você vai incomodar pessoas que vai começar a falar mal, vai querer puxar o seu tapete, vai querer te prejudicar. Sabe por quê? Porque quem anda correto incomoda quem está errado. Quem tem um caráter nobre, uma postura que glorifica a Deus, vai provocar incômodo no lugar que chega. Então, queridos, se você está mantendo a sua integridade no seu casamento, se você está buscando a Deus, pode ter certeza que há muita gente com inveja, há muita gente incomodado. A alegria nossa incomoda muita gente. A nossa postura incomoda muita gente. Ouse ser firme e mantenha a integridade. Queridos, uma pessoa que permanece firme, motivada pela honestidade, justiça, causa uma boa impressão. Inevitavelmente, uma pessoa incomoda outros que chega a odiá-lo por isso. Você já viu alguém dizendo assim, eu não gosto de você? Ou você já ficou sabendo que alguém disse, ou na faculdade, ou no seu trabalho, disse, eu não gosto dessa pessoa. Ela é certa demais. Ou então começa a dizer, eu vou acompanhar, porque esse pessoal que prega esse negócio de ser melhor, de fazer certo, tem alguma coisa errada na vida. As pessoas parecem que andam investigando a nossa vida, porque nós defendemos a bandeira de ser correto, de fazer o certo, de não ser conivente com o pecado, nem com as coisas erradas. E, de repente, as pessoas assim vai incomodar o grupo, vai dizer aí, não chama ele não, você pode até ficar fora. Você pode ficar fora de um grupo onde as pessoas andam com piadas indecentes e você chega lá, gente, vamos ter cuidado aí. Já vem ele. É melhor tirar ele do grupo. É melhor a gente criar outro grupo, porque esse cara, essa mulher, esse jovem, esse casal incomoda demais a gente. Ele é certo demais. Mas nós precisamos entender que o ser íntegro, ouse ser firme, vai incomodar. E incomodou. O versículo 6, então estes presidentes e sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram, ó rei Dario, vive eternamente. Ó a bajulação aqui. Ó a mentira onde vem aqui. Eles não conseguiram, da maneira que eles queriam, Daniel entrar no esquema, eles dizem, vamos pegar agora, vamos lançar a isca para Dario, porque o homem gosta de poder, de bajulação, de ser importante, não é verdade? Nós precisamos ter cuidado. As 3 coisas que a gente precisa ter cuidado na vida. Meu professor já dizia que nós temos que ter cuidado com as 3 barras, né? Barra de ouro, que é dinheiro, São João da Barra, que é bebida, e barra de saia. E eu diria também que nós precisamos ter cuidado com o poder. O poder pode mudar as nossas vidas. Você já viu alguém que não tinha poder, mas foi para um cargo e deu poder até na igreja, e começa a dizer, não, agora eu estou aqui no cargo, agora vocês vão ter que, a gente precisa ter cuidado. Deus é que te coloca, mas o poder mexe com a vida das pessoas. E esses homens aqui, e outra coisa, tem muita gente que gosta de ser bajulado. Todos os presidentes, aí todos não, Daniel não estava concordando com essa
ideia, todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, versículo 7, gente, desculpa aí, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabelecesse um decreto e faça firme interdito, e que todo homem que, por um espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Eles sabiam que Daniel orava, eles sabiam que durante 30 dias, olha, pastor, mas se Daniel soube de um negócio desse, por que ele não parou de orar durante 30 dias? Por que Daniel não fechou as janelas para não dar ibope para esses investigadores? Porque Daniel tem firmeza. Quem é firme o tempo todo. E quem sabe você pode ver Daniel, o Deus de Daniel, apenas quando Daniel é destacado, né? Em todo o tempo, Daniel está sendo destacado. Aí você diz, olha, Deus é bom com Daniel. Mas como é que você vê Deus nesse momento aqui? Conspiraram contra Daniel. E onde estava Deus? Deus continuava no mesmo lugar de sempre, sentado sobre o alto e sublime trono, gente. Deus é o Deus que está conosco na prosperidade, como também na adversidade. Deus é o Deus que está com José quando ele é promovido, mas ele é o Deus que está com José no cárcere. Nós precisamos entender que algumas coisas acontecem na nossa vida. E você pode perguntar, onde é que estava Deus quando José foi injustiçado no cárcere? Ele estava no trono. Pastor, Deus estava com José até no cárcere. Assim como estava com Daniel. E Daniel não deixa de orar, apesar dessa proposta mentirosa dos bajuladores que estão aqui agora fazendo o quê? Eles estão, meus irmãos, tentando maquinar. É uma maquinação. Você percebe que tem vezes que tem pessoas que vão olhar para você e dizer, eu não gostei desta jovem, eu não gostei desse rapaz, eu vou fazer alguma coisa para prejudicá-lo. Você sabia que, às vezes, nós estamos numa batalha que o tempo todo você precisa sair de casa, Senhor, me livra dos filhos de Belial, gente que quer tentar contra a sua vida, tentar contra a sua integridade. Nós lutamos o tempo todo, meus queridos. Tem gente que levanta calúnia, tem gente que, de repente, chega para você ou com outra pessoa e começa com maledicência, falar mal ao teu respeito, porque você está andando de acordo à vontade de Deus. Ouse ser firme e mantenha a sua integridade diante das propostas tentadoras. Jovem, seja solteiro ou casado, nós temos aqui um grupo, nós temos que ter essa postura. Ouse ser firme, mantenha a sua integridade, ainda que você tenha que aborrecer muita gente, ainda que muita gente vá se levantar contra você. Ô pastor, às vezes eu diante do momento, eu até abro mão. Queridos, é o que mais o mundo quer, é nos provocar e nos levar a tirar dessa nossa convicção e da nossa certeza. Se você defende uma bandeira hoje e amanhã você já não está defendendo, as pessoas estão dizendo aí, ó, quando ele começou, quando ele ingressou na faculdade, a postura é essa, agora, olha como é que ele está. Você abriu mão, meu irmão, minha irmã, para agradar o colega, o amigo? Queridos, nós precisamos ter convicção de que agradar a Deus vai nos levar a ter uma postura firme. Louvado seja Deus. E aí, então, versículo 8, agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Eles já chegaram, viva o rei eternamente, ó rei, nós estamos aí conversando entre os sátrapas, entre os presidentes, e nós somos de comum acordo que o senhor tem que fazer aí uma lei, e essa lei, durante 30 dias, ninguém pode prostrar diante de outra pessoa, a não ser o senhor. E tem que dizer todo dia, viva o rei, ele é o grande, ele é o poderoso. O rei gostou disso. Porque quem gosta do poder, quem nutre esse status de querer estar em evidência, gosta da bajulação. Você sabia disso? Bajulação. Ele quer dizer, você é o cara. Você é o, está fazendo um excelente trabalho. A gente gosta e às vezes a gente se empolga com isso,
Mas nós temos que ter cuidado com o poder, assim como temos que ter cuidado com o dinheiro, ou com qualquer outra área da nossa vida que nós sabemos que somos vulneráveis, fracos. Nós não somos fortes, meus irmãos. Nós só podemos permanecer firmes com a presença de Deus, com a busca e com a graça de Deus sobre as nossas vidas. E aí, então, ele diz agora, por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Ele assinou. E aí, o que é que aconteceu? Daniel, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelho e orava e dava graças diante de Deus, como costumava fazer. Daniel fica sabendo e não muda a sua agenda. Daniel mantém firme. Daniel diz assim, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. E Daniel manteve. A vida de Daniel é a prova de que a integridade implica em fazer o que é certo quando ninguém está olhando, ou até mesmo quando todos transgridem. Já diz Stuart Olyott. A vida de Daniel prova que a integridade implica em você fazer o que é certo quando ninguém está olhando. Porque é fácil, às vezes, a gente querer impressionar. Integridade é quando você está no seu secreto e você é de frente do seu computador, de frente e de repente você e Deus, na madrugada, você sabe que Deus está te vendo. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Atento, prescruta, examina, sabe dos nossos pensamentos, das nossas motivações, das nossas tendências ao pecado. Ele sabe de todas as coisas. Mas alguém que quer andar em fidelidade diante de Deus, sabe que integridade é fazer o que é certo quando ninguém está olhando. É manter essa integridade. E mesmo se alguém estiver olhando, Daniel disse, eu vou manter a minha postura. Se você é fiel, você vai ser perseguido com mais rigor. Querido, se você está andando firme, você vai ser perseguido. Se você é luz, você vai ser, motivo de, quem sabe, de zombaria. Se você está vivendo em integridade, você é uma ameaça para os corruptos. Se você está firme, defendendo as escrituras, você vai aborrecer muita gente. E eu quero aqui, nesta noite, chegando ao final, fazendo apenas mais uma aplicação, nessa noite. Daniel, ele mantém a sua firmeza e a sua integridade. Daniel se destacou, Daniel, por onde passou, e durante todo o tempo que ele estava ali, que foi levado cativo, Daniel se propôs no seu coração de não se contaminar, de não ser uma marionete, de não ser alguém que vai com todos os demais. Ouse ser firme, quer seja você na idade que você tem, mas ninguém consegue ser fiel o tempo todo sem a graça de Deus. Ninguém consegue ter uma postura, que glorifica a Deus sem relacionamento com Deus. Então, meu irmão, minha irmã, busca Deus. Esse é o tempo. Busca Deus no teu relacionamento, para não dar brecha. Não busca Deus, como Daniel buscava. E quem tem Deus está, com certeza, diante daquele que nos defende. E Deus defendia Daniel, apesar de permitir determinadas coisas. Por que Deus permite determinadas provas para nós? Será se é para nos reprovar? Não. A Bíblia diz que o fogo vem para purificar o ouro. O propósito da provação é aprovar as nossas vidas. Já diz a palavra do Senhor lá em Tiago. Então, mantenha a sua integridade, mesmo que você esteja no pilão de Deus. Augusto Nicodemos costuma dizer que às vezes Deus nos coloca no seu pilão, mas não é para ser destruído, é para que a essência dos grãos seja apresentada. É para tirar as escórias. Deus está nos colocando em determinados lugares para poder a glória dele se manifestar e ele manifestar a nós a sua graça e dizer, os meus filhos estão ali. Deus quer pessoas nos mais variados segmentos desse sistema corrompido. Não coloque o seu pé na forma do mundo, porque a forma do mundo
é muito elástica. O que é verdade para o mundo hoje, amanhã não é mais. Eles estão em constantes mudanças. Então, queridos, fica aí esta palavra, aprendendo com Daniel, mas aprendendo com o Deus que sustenta Daniel. Não é Daniel. A questão não sou eu que sou forte, é Deus na minha vida. Dependa de Deus, busque a Deus e que o Senhor nos abençoe. Ouse ser firme e mantenha a sua integridade. Valeu, gente boa! Um forte abraço, que o Senhor continue nos conduzindo hoje e sempre. Aleluia. Amém. Amém, pastor. Boa demais essa palavra. Deus continue abençoando seu ministério, sua família, sua vida, abrindo todas as portas. Pessoal que chegou aí enquanto a palavra estava sendo ministrada, boa noite. Nós já estamos chegando ao final da nossa reunião, mas a gente queria conhecer o pessoal que está com a gente. Alguns estão desde o começo, mas não se apresentaram antes. O pessoal que está com a gente pela primeira vez, dá um alô aí, fala de onde é. Um de cada vez. São tímidos. Bom. Pastor Aldô de Piritiba. Boa, pastor. Cleide de Piritiba falou aí também no chat. Não sei se vocês viram. Mensagem, É isso, irmãos. É um prazer ter vocês com a gente. Espero que Deus tenha tocado em seus corações e que vocês tenham sido edificados nesse momento, né, nessa reunião da nossa mocidade. Que Deus continue abençoando a vida de cada um. Dizer que vocês têm a liberdade de poder participar sempre com a gente, quando quiserem. Todas as terças-feiras, às 8h15, nós estaremos fazendo a nossa reunião. Sempre divulgaremos o link nos nossos canais, lá no Insta da UMP de Miguel Calmon, nos grupos do WhatsApp e através dos nossos contatos. Semana que vem teremos mais uma vez e esperamos contar com a presença de todos vocês de novo. Mais uma vez eu digo, Deus abençoe a cada um e que realmente possamos continuar firmes na caminhada, mesmo nesse momento não podendo ter o contato físico, a reunião física, que possamos nos fortalecer, nos firmar cada vez mais, sabendo que esse Deus, ele é glorioso, ele é poderoso e ele sempre está conosco. Tá bom? Deus continue abençoando a vida de cada um. Uma boa noite a todos e até terça-feira que vem. Ô Fábio, boa noite. Boa noite, irmã. Além da jovem Graciane e o esposo dela aqui, eu quero registrar também a presença da mocidade aqui da congregação do França, viu? Boa. Tá todo mundo aí participando com vocês. Que Deus abençoe. Graças a Deus. A gente já percebeu a presença deles desde o último encontro que a gente teve, que eles estavam presentes. Deus continue abençoando a vida de vocês. Valeu, pastor. Obrigado, Adô. Um abraço. Alô, meus Ô, irmãos. pastor Josinaldo, muito obrigado. Desculpa aí o horário que eu tive que... Deus abençoe. Valeu, Deus Fábio. abençoe, viu? Foi bom demais. Estou sempre à disposição. Valeu.